Bom dia, pessoal que está assistindo a gente. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. A gente trouxe hoje aqui uma proposta de vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, tanto no presencial quanto nos outros vídeos que a gente fez aqui no ensino remoto. O detalhe é que a gente não queria um vídeo assim tradicionalzinho, da gente pegar, cada um decorar essa parte, gravar bonitinho, editar e depois publicar. A gente queria que essa apresentação fosse uma coisa assim mais orgânica, mais o sentimento de um seminário mesmo, a gente explicando com as nossas palavras, nossos estudos, interferências no meio, né? Um trazendo um conhecimento para o outro. Então, a gente achou que um meio bacana de fazer isso, mas sem correr os riscos de apresentar ao vivo, né? Porque a internet de um cai, a energia do outro cai. Então, a gente resolveu fazer como se fosse uma videoaula gravada, que nem as que a gente está acostumado, só que publicada aí para vocês. Não vai ser ao vivo, mas a gente espera que tenha, assim, o mesmo sentimento, né? Agora a gente vai começar nosso seminário sobre a história, a origem do estudo da resistência dos materiais. Vamos começar falando sobre algumas construções da antiguidade, como elas foram a base para os conhecimentos que a gente tem hoje. Depois sobre a engenharia grega, os estudos de Arquimedes, as construções do Império Romano, os estudos de Vitrúvio, Galileu, Da Vinci, depois alguns cientistas modernos. E então, com tudo isso, a gente vai ter a chance de entender de onde veio o estudo dessa matéria do jeito que a gente tem hoje. Espero que vocês gostem, espero que dê para aprender, que seja um momento bacana. Então, vamos começar a origem da resistência de materiais. Olá! Eu vou falar sobre as construções da antiguidade. Hoje, quando olhamos para o passado, ficamos impressionados com grandes construções de diversos povos, como obras tão grandes como as pirâmides do Egito, cidades habitadas pelos maias, ou obras da arquitetura babilônica, foram feitas há milênios, sem o mesmo acesso à tecnologia que temos hoje, e sem a sistematização do conhecimento moderno sobre a engenharia. Os saberes desses povos foram a base das ciências que temos hoje. Não há dúvida que a participação dos egípcios teve grande importância no domínio das construções do passado. A partir das regras empíricas, foram erguidas pirâmides, monumentos, templos e obeliscos, muitos ainda de pé até os dias de hoje. Os gregos, em seguida, avançaram na arte das construções. Eles desenvolveram a estática, que foi a base da resistência dos materiais. Um dos principais nomes nessa história é o de Arquimedes, que fez descobertas importantes em geometria, matemática e física, tendo criado um método para calcular o número π, que é a razão entre o número do comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, utilizado em séries. Este resultado constitui o primeiro caso conhecido do cálculo da soma de uma série infinita. Na física, ele contribuiu para a fundação da estática e da hidroestática, tendo feito, entre outras descobertas, o famoso princípio de Arquimedes. Ele descobriu ainda o princípio da alavanca, e ele contribuiu à citação: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo." Essa citação serve de ilustração até hoje sobre os princípios do movimento de uma força nas aulas de mecânica. Arquimedes deu ainda grandes contribuições para as definições das condições de equilíbrio dos corpos nos estudos da estática, além de métodos simplificados para a determinação do centro de gravidade de corpos. Um dos princípios fundamentais da hidroestática é assim enunciado: todo corpo mergulhado, total ou parcialmente em um fluido, sofre impulsão vertical, dirigido de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado, e aplicado no centro de pulsão. O centro de pulsão é o centro de gravidade do volume, que corresponde a uma porção submersa do corpo. Isso quer dizer que,
Para um objeto flutuar, o peso da água deslocada pelo objeto tem que ser maior que o próprio peso do objeto, princípio usado na compreensão das construções navais. Os romanos foram grandes construtores, não apenas pelos monumentos e templos, mas também pela construção de estradas, aquedutos, pontes e fortificações. Foram inventores de materiais, estruturas e máquinas, dando origem a muitos termos até hoje usados na engenharia. A origem da palavra cálculo, por exemplo, vem do romano calculi, que era uma palavra que os romanos utilizavam para designar pedrinha. Para isso, usavam uma máquina, uma espécie de calculadora, que servia para contar os passos de um soldado romano. A cada 1000 passos, ou milha, a engenhoca chamada dioptra despejava em um reservatório uma pequena pedra, ou calcule. A dioptra era feita de engrenagens reversas sobre rodas, empurrada por um soldado, sendo talvez um dos primeiros instrumentos de medida de distância mecânicos. O uso da palavra calcule não apenas se estendeu ao cálculo propriamente, ato de calcular, mas também às pedras encontradas nos rins ou cálculo renal. As construções romanas são, além de impressionantes nas dimensões, bastante avançadas para a época. Um exemplo dessa dimensão é o Coliseu Romano. Então, o Coliseu de Roma era uma arena pública de eventos, um anfiteatro, que reunia não somente a plebe, mas também a alta sociedade romana. E sua construção foi baseada no princípio de transferência de forças ou carregamentos da construção por meio de arcos. E esse conceito foi levado ao limite pelos romanos, que utilizaram para construí-lo uma mistura de materiais que são precursores do que a gente conhece hoje como concreto reforçado. No slide está cimento, perdão, foi um erro, mas que consistia em uma mistura entre cinzas vulcânicas, areia e água, reforçada por barras metálicas. O Coliseu, então, é um típico exemplo do suporte por arcos e o que restou da sua estrutura ainda pode ser visto na cidade de Roma, na Itália. Estudos de Galileu e da Vinci. A origem da resistência dos materiais remota ao início do século XVII, época em que Galileu Galilei e Leonardo da Vinci realizaram experiências para estudar os efeitos de cargas em hastes e vigas feitas de vários materiais. No entanto, para a compreensão adequada dos fenômenos envolvidos, foi necessário estabelecer descrições experimentais precisas das propriedades mecânicas de materiais. Os métodos para tais descrições foram consideravelmente melhorados no início do século XVIII. Na época, estudos foram realizados, principalmente na França, baseados em aplicações da mecânica e corpos materiais, denominando-se o estudo da resistência dos materiais. Atualmente, no entanto, refere-se a esses estudos como mecânica dos corpos deformáveis ou simplesmente mecânica dos materiais. Agora, finalizando aqui, eu vou falar um pouco sobre os cientistas modernos, os estudos mais recentes dessa área da física. Conforme o tempo foi passando, o estudo da física e, consequentemente, das resistências dos materiais, que é uma ciência derivada, foi sendo refinado e os conhecimentos na área da engenharia foram sendo melhor sistematizados, se aproximando do que a gente tem atualmente. Como citado antes, na época do Galileu e da Vinci, ainda não tinha uma teoria para a explicação dos resultados obtidos, mas isso mudou com os estudos de Leonhard Euler, que nasceu em 1707 e morreu em 1783, e ele desenvolveu a teoria matemática das colunas, calculando a carga crítica de uma em 1744, mesmo sem experimentos que a comprovassem. Ainda no século XVIII, teve Saint-Venant, Poisson, Lamé e Navier, que desenvolveram estudos experimentais e teóricos mais complexos. Com o passar dos anos, muitos problemas puderam ser resolvidos de forma analítica e mediante a adoção de hipóteses e considerações. Atualmente, com a necessidade de resolver problemas cada vez mais complexos, têm-se utilizado técnicas cada vez mais avançadas de matemática e de computação. Inclusive, a gente já teve acesso, a vários programas, vários simuladores físicos. Então, é interessante a gente ver como a tecnologia vai se adaptando às nossas necessidades. Ou melhor, como a gente vai adaptando a tecnologia ao que a gente precisa. Bom, essas foram as referências que a gente utilizou. Foi muito bacana na hora que a gente estava pesquisando, porque nós achamos muitos artigos de universidades da UFPR, a gente achou um blog da UESC, que é redigido pelos professores, um blog sobre engenharia, e isso tudo deu uma base bem forte para a nossa pesquisa. Foi
um estudo bacana de se fazer. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente nessa jornada e espero que tenham gostado da nossa apresentação. Até mais e bons estudos!